Em declaração de líder, a bancada do Novo, com a palavra, vereador Marcon, da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia, caros colegas que acompanham de forma online. Hoje eu trago mais uma vez um assunto que eu acredito que já deveria ter sido solucionado pelo poder público, mas que infelizmente ainda a gente não conseguiu solucionar, que é o caso Munique Emer, caros colegas. Primeiramente, eu deixo claro que esse caso eu falei aqui em tribuna e vou repetir, ele não será esquecido pelo tamanho do ataque que aconteceu contra a sociedade caxiense, promovido por essa pseudo-professora que desejou a morte, inclusive, de crianças, simplesmente por causa dos pais serem de direita. Então, aqui eu trago alguns pontos e vou trazer novidades sobre esse caso. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos caros colegas a dificuldade em demitir um funcionário público com sérios problemas de comportamento. Nós estamos há mais de 6 meses da eleição, ou das colocações infelizes de Munique, e até agora, caros colegas, nada ainda da demissão dessa cidadã que deseja a morte de crianças. O que dizer, vereador Fiudo? O senhor estava aqui há poucos momentos defendendo, né, as crianças, né, nobremente, e a gente tem uma pseudo-professora, porque isso não é uma professora, né, que defende a morte de crianças e que o Estado, enfim, o município, né, não consegue demitir. Então a gente tem que, quando vier essa reforma administrativa que eu, vereador Scalco, entre outros vereadores, estamos aguardando de forma ansiosa que seja vinda aqui para a Câmara por parte do Executivo, que a gente possa fazer essas mudanças e que esse processo seja mais rápido. Né? Aqui não existem dúvidas que Munique não tem a menor condição de fazer parte de qualquer instância ligada à educação. E aqui eu quero trazer, caros colegas, novidades sobre o caso. Quando a gente se pergunta, bom, mas nada pode piorar. Não, mas pode piorar. Ela voltou, então, né, por força de lei, a fazer parte do quadro educacional do município. É verdade que seja dita que o município teve a sensibilidade de não colocá-la para dar aula, até porque não tinha aula até esses dias, né? Mas eu espero que até vir a demissão dela, ela não volte a dar aula. Mas aqui ela segue com suas postagens de amor em redes sociais. Fazendo menção ao presidente da República, ela diz: era só dar uma torcidinha na faca. E um palavrão acompanha. Um palavrão de quem é professor infantil não deveria ser sequer citado, ainda mais em redes sociais. E depois ela prossegue: também não acredito na faqueada, mas às vezes eu queria que ela tivesse sido real e cumprido o seu papel. Pergunta aos caros colegas: o que fazer com um ser humano desse? Peço vereador. uma parte, vereador. Incitação seguida à violência e repetida. Doutrinação política em sala de aula. Eu quero dizer aos caros colegas que nós, da Câmara de Vereadores, como protetores das nossas crianças, não podemos aceitar que essa pessoa não seja demitida e afastada imediatamente do quadro da educação. Seu à parte, vereador Fantinel. Querido vereador, nobre colega Marcon, muito boa essa sua abordagem. E eu queria fazer uma colocação aqui e pedir para a nossa sociedade caxiense e o nosso executivo e a Câmara de Vereadores fazer uma pequena reflexão. O que aconteceria se um membro dessa casa, ou se qualquer outro cidadão de Caxias do Sul, que não fosse funcionário público, tá, expressasse nas redes sociais apenas 10% do que essa psicopata, porque é assim o nome correto, né, do que essa psicopata proclamou nas redes sociais. O que aconteceria? Se fosse um de nós, perderia o cargo e iria preso. Se fosse um cidadão da nossa cidade, com certeza responderia um processo daqueles bem pesado. Mas como é um funcionário público, aí a coisa muda. Isso, vereador Marcon, vem a público também o seu discurso das privatizações. É o sinal que o funcionalismo público não funciona mais, que as empresas estatais não funcionam mais. Porque quando que um funcionário público
que não são todos, graças a Deus, né? Quando um funcionário público faz esse tipo de acusação, esse tipo de ameaça para nossas crianças, para os nossos idosos e para a nossa sociedade, não pode ir para a rua, porque tem que esperar até a última instância. Porque se o nosso prefeito tomasse peito e demitisse essa professora, ele estaria a risco de pagar uma indenização milionária para essa pessoa. Então esse é o nosso Brasil. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. E cabe lembrar aqui que se fosse um caso desse numa empresa privada, essa pessoa já teria sido demitida também. Então nós, contribuintes, continuamos há 6 meses, né, pagando o salário para uma pessoa que deseja a nossa morte. Seu à parte, vereador Bortola. Vereador Marcon, infelizmente o senhor tem que trazer a essa tribuna esse assunto novamente, porque essa pessoa está sem freio. Não basta ter sido, né, ainda não punida, mas está tendo todo esse procedimento administrativo e vai nas redes sociais e fala novamente umas barbaridades, que para uma professora do ensino público é inadmissível. É inadmissível. A gente sabe que, se eu não me engano, pelo Estatuto dos Servidores, ela teve que ser reintegrada, né? Graças a Deus, não à frente de uma turma, de uma sala de aula, mas na Secretaria da Educação. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. Tem que ser severamente punida. Não dá para deixar assim, não dá para ficar assim, porque senão rede social é terra sem lei. Agora a pessoa fala o que quer, faz o que quer, né? Tivemos casos Uma parte, vereador, por gentileza, que algumas pessoas tiveram que fazer retratação nas redes sociais. Não vi em nenhum momento uma retratação dela. Muito pelo contrário. Só faz esse discurso que eles chamam de ódio do bem, né? Só pode ser, né? Não sei. Obrigado pela sua parte, vereador. Verdade, vereador Bortola. O ódio do bem, quando vem da esquerda, parece que ele é lindo, né? Desejar a morte de alguém, imaginem se algum de nós desejasse a morte de alguém, nós seríamos escrachados. Genocidas, apoiadores de morte, ia ser chamado de tudo. Mas como é uma professora ligada à esquerda, recebeu até nota, né? Em defesa. Vereador Juliano Valim, sua parte. vereador Marcon, excelente essa explanação desse tema, porque escola é lugar de ensino, é lugar de ser exemplo, principalmente se possível, no Brasil, né, acho que a gente tem que mudar. Acho que Caxias ela anda em retrocesso. Procedimento administrativo, que interessante essa palavra, né? Eu acho que enquanto existe esse procedimento administrativo, a pessoa tem que ser afastada até ter o seu parecer, né, até ter o seu julgamento, como vamos falar nesse termo. Então, acho que a justiça, né, ela tem que ater a todos os valores e princípios da sociedade. Ela não pode estar numa sala de aula. Volto a repetir, sala de aula tem que ser exemplo. Então, a gente tem que defender a classe dos professores, né, mas aquele que presta um excelente trabalho para a sociedade. Educação, um dos principais, eu diria assim que o principal alicerce hoje da educação, né? Eu acho que a população, se ela não tiver educação, quando a população, quanto mais conhecimento de causa, mais fácil de ser manipulada. Então, independente se é esquerda ou direita, ou centro, ela tem que ser exemplo. A justiça tem que ser exemplo. Então, parabéns, vereador Marcon. Uma parte, quando possível, eu concordo contigo, ela jamais pode estar numa sala de aula. É uma pessoa que deseja o mal, que deseja a morte de um cidadão, né, não pode exercer hoje um exemplo da boa educação. Sala de aula. Muito obrigado. Vereador Valim. Eu vou mais longe. Uma pessoa que deseja a morte de crianças, e já lhe passo a parte, vereador Fiuza, ela não deve estar nem convivendo em sociedade de forma normal. Quem dirá no meio da educação. Isso é inaceitável. Seu à parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Marcon. Na verdade, nem vou entrar nesse mérito, até por conta do tempo. Ela precisa, com certeza, de um acompanhamento, né, médico. Ela precisa realmente se tratar nessa situação. Mas isso tudo é o Estatuto do Servidor que precisa ser revisto para que esse tipo de situação não aconteça. E quero aqui ressaltar que quando o senhor fala e dá o exemplo infeliz dessa senhora, que não são todos os servidores, né, vereador Marcon, que existem muitas pessoas de excelência que têm feito um grande trabalho, mas infelizmente passam até situações vergonhosas
como casos como esse. Muito obrigado. Com certeza, vereador Fiuza, até para concluir aqui, é a grande minoria, aliás, né? Aliás, eu acho que um caso extremo como esse deve ser um caso só, porque não é possível que outra pessoa que deseja a morte de criança. Sinceramente, se nós souber disso, cabe a nós trazer aqui. E para concluir, eu quero dizer a caros colegas que vou protocolar, então, um pedido, né, um convite para que o Procurador-Geral do município, o Taca, venha até essa casa e explique por que essa pessoa ainda não foi demitida. A sociedade caxiense quer respostas claras no município e entender por que uma pessoa que deseja a morte de crianças caxienses ainda está participando dos quadros de educação. Obrigado, senhor presidente.